Graças à generosidade do nosso querido sócio Antônio Mendonça, de 97 anos, que mora na cidade de Campinas, em São Paulo, conseguimos evangelizar. É com pequenos gestos que conseguimos levar a palavra de Deus a todos. Seu Antônio querido, quero mandar um beijo de filha para o senhor, viu? Um beijo de filha para um pai que está, tenho certeza, nos assistindo aí, com seus 97 anos, com a fidelidade a Deus e através desta obra aqui, que é do Senhor Jesus. Muito obrigada, seu Antônio. Só Deus mesmo pode retribuir ao Senhor tudo o que o senhor faz por essa obra aqui. E que privilégio nosso publicar essa foto do senhor no nosso programa Brasil Cristão, viu? Um beijo, repito, um beijo de filha no coração desse paizinho aí, seu Antônio Mendonça. Muito obrigada por participar conosco da evangelização desta obra, Associação do Senhor Jesus. Faça como seu Antônio. Caminhe na fidelidade da evangelização. Se você quiser e tiver seu coração tocado hoje, tenho certeza que sim, porque Jesus bate em todos os corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e abra a porta do coração. Ele bate em todos. E se você sentir seu coração tocado hoje, diga o seu sim ao Senhor, tornando-se um sócio desta obra de evangelização. Há mais de 30 anos, nós, com a graça de Deus e com a ajuda de sócios, estamos evangelizando pelos meios de comunicação. Um deles é a televisão. Nós estamos fazendo o possível, Deus faz o impossível, com a ajuda dessas pessoas generosas como o seu Antônio. E não se esqueça, todos os programas a gente diz isso porque é a pura verdade. Quem ajuda na evangelização diante de Deus tem mérito de evangelizador. Nunca se esqueça disso. Diante de Deus é como se você estivesse aqui nos meios de comunicação agindo na evangelização. E está, porque você está ajudando a evangelizar. Deus abençoe a todos vocês, sócios e sócias, que fazem possível, por exemplo, eu estar aqui ao vivo agora no programa Brasil Cristão, essa revista que você recebe todos os meses, né? Essa revista aí, agora tão bonita esse mês, com a capa de Nossa Senhora, a matéria de capa falando da Ave Maria. O programa da semana passada foi o tema da Ave Maria. O livreto de reflexões, agora o folheto de reflexões sob novo formato, tão bonito que os sócios recebem todos os meses. É o alimento espiritual que o Padre Eduardo faz questão de enviar todos os meses para aqueles homens e mulheres que ajudam na evangelização desta obra. Então, se você sentir seu coração tocado hoje, e tenho certeza que sim, você pode também dizer o seu sim, imitando Nossa Senhora, cujo mês nós estamos vivendo, né? Você pode dizer o seu sim. Sim, eu posso, sim, eu quero, sim, eu desejo ajudar na evangelização. E quem também disse o seu sim hoje com tanta disponibilidade foi o nosso querido convidado que vem falar sobre Pentecostes. Ele é o Felipe Zangari, que já está chegando aqui. Ele é o diretor da Rádio Brasil da Arquidiocese de Campinas, né? A Rádio da Arquidiocese, Isso tão mesmo. jovem e já é o diretor da rádio, né, Felipe? Vamos lá, graças a Deus, Rosário. Uma alegria estar aqui no seu programa. Boa noite para você que acompanha a gente aqui pela Rede Século XXI. Com muita disposição que eu aceitei o convite de estar aqui essa noite para a gente conversar sobre essa grande maravilha da igreja que é a presença do Espírito Santo. Estou muito contente. Vamos nos sentar. Vamos. Obrigado. Aqui é uma grande sala, viu, Felipe? Uma grande sala, porque nós dois estamos aqui, mas milhares de pessoas junto conosco. É verdade. Milhares e milhares de pessoas. Então, você
que está sintonizada na rede Século 21. Já falei no começo do programa, mas vai entrando em contato conosco, mandando a sua experiência, o seu testemunho, o seu pedido de oração, o nome da sua mamãe viva ou falecida. Enfim, participe conosco, esse programa é seu. Especialmente você, sócio, sócia desta obra. Nós estamos muito felizes porque amamos o Divino Espírito Santo. E falar do Divino Espírito Santo é um privilégio para nós, não é, Felipe? Sem dúvida nenhuma. Até porque vamos celebrar no domingo a festa de Pentecostes, né? Que na nossa compreensão católica é a festa de fundação da igreja. Pois né? É o início da missão. Vamos falar disso já já, mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito de Pentecostes, a gente quer saber um pouquinho da sua vida, Felipe. Felipe Zangari. Isso. Bom, eu tenho 30 anos de idade, sou nascido em São Paulo, capital, mas me mudei ainda criança aqui para Valinhos, de onde nós transmitimos a programação aqui da Rede Século 21. Meus pais sempre tiveram uma vida muito ativa na igreja, na comunidade. Desde 2005, eu sou ministro da Palavra, aqui na Paróquia São Sebastião, em Valinhos. Na minha formação profissional, sou jornalista. Tive, durante 5 anos, uma experiência muito frutuosa de discernimento e de conhecimento e de atuação pastoral na igreja, no tempo que permaneci no seminário da Arquidiocese de Campinas. Foram 5 anos muito frutuosos. Concluí o curso de filosofia no seminário, comecei o curso de teologia. Em 2013 eu me afastei do seminário, estou seguindo a minha vida como cristão leigo hoje, né? Estou namorando, pretendo casar daqui 2 anos, se Deus assim permitir. E, enfim, estou seguindo a minha vida hoje, graças à confiança de Dom Ayrton, que é o arcebispo metropolitano de Campinas. Recebi em dezembro do ano passado o convite para estar à frente do trabalho da Rádio Brasil, que é a emissora aqui da Arquidiocese. Estamos lá realizando um trabalho de reconstrução, de realmente colocar a Rádio Brasil no conhecimento do dia a dia da igreja aqui de Campinas. Né? E, em paralelo com isso, também atendendo a um pedido do arcebispo, estou concluindo o meu curso de teologia. Né? Que eu comecei bom, no Felipe? seminário e estou terminando agora. Você vê que então é um jovem que está atuando na igreja. E foi bom você ter ido ao seminário, e é isso mesmo, a gente discernindo o plano de Deus para a nossa vida, né, Felipe? É verdade, é verdade. Eu digo para as pessoas que me perguntam, por que você saiu do seminário? Né? Na verdade, quando as pessoas me perguntam isso, eu costumo responder, acho que você devia ter trocado a pergunta. Por que você entrou no seminário? Né? Porque, na verdade, quando a gente escuta a voz de Deus na nossa vida, a gente precisa discernir o melhor modo de responder. E o seminário foi essa grande oportunidade que Deus me deu, de ouvir o seu chamado, dizer estou aqui, e a partir do aprendizado que eu tive, da convivência que eu tive, dos amigos que eu fiz no seminário, das comunidades por onde passei como seminarista, eu tive uma grande experiência de encontro com Deus, de encontro com as pessoas, de poder testemunhar a alegria do Evangelho, né? A recente exortação do Papa Francisco, a alegria do Evangelho irradiada nas comunidades. E tudo isso me faz uma pessoa melhor, mesmo que não tenha sido do desígnio de Deus seguir a vocação propriamente do sacerdócio, mas me faz um cristão mais consciente, um cristão mais maduro, um cristão mais comprometido com o dia a dia da igreja. Né? E graças a Deus ele me dá hoje essa oportunidade de exercer aquilo que eu escolhi como profissão, ser jornalista, dentro do ambiente da igreja. A serviço do Evangelho. A serviço do Evangelho, graças a Deus. Que maravilha, não é? Então, existem vocações, a vocação de sacerdote, de pai de família, de mãe de família, e aí Deus vai colocando a gente onde Ele deseja, né? Esse é o caso do Felipe, por isso que eu chamei a atenção antes de chamar o Felipe aqui no primeiro bloco,
principalmente dos jovens, porque muitos estão aí sem saber, né? Estão ainda respondendo a pergunta do chamado, né? Estão sem saber o que fazer, vai para o seminário, não vai? Então, existem caminhos e precisa a gente ir para poder responder, né? Então, vamos agora para o nosso tema do programa de hoje, que é importantíssimo para a nossa vida. Pentecostes não é só aquele acontecimento do início da nossa igreja, mas é hoje. Pentecostes é hoje. E para iniciarmos a nossa conversa, Felipe, vamos ver a dramaturgia que a gente tem tanta alegria de colocar aqui nos nossos programas, a dramaturgia desse trecho do Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Essa então é uma passagem em que Jesus já prepara para o grande Pentecostes. Não é, Felipe? E você poderia até começar falando para a gente por que Pentecostes? O que significa Pentecostes? Importante a gente frisar isso, Rosário, porque é um nome esquisito até, né? A gente dizer Pentecostes, de onde vem isso, né? E, na verdade, essa palavra Pentecostes, ela é de origem grega, né? Que quer recordar o período de 50 dias. Eu vou dar um passinho para trás na reflexão para a gente começar lá no Antigo Testamento. Os judeus tinham o costume de celebrar a festa da Páscoa, que é justamente a passagem do povo pelo Mar Vermelho, saindo da opressão do Egito. É a festa da Páscoa judaica. Essa festa, 7 semanas depois dela, havia uma outra festa, que é chamada de festa das colheitas, festa das semanas ou festa das sementes. Essa festa acontecia para celebrar justamente o início da colheita. Então, é também chamada de festa das primícias, ou seja, os primeiros frutos da terra eram colhidos e oferecidos em retribuição ao Senhor
pela graça de mais uma colheita. Essa festa era anual, né? E a teologia cristã, ela repete, então, esse momento. A partir da Páscoa, a ressurreição de Jesus, nós contamos 7 semanas, ou 50 dias. E é justamente quando a cultura grega entra na vida do povo de Israel, por volta do século II a.C., é que os textos bíblicos começam a ser traduzidos para o grego e tal. É aí só que nós vamos encontrar esse termo Pentecostes, que vem do radical grego penta, que quer dizer 5. Então, por exemplo, o Brasil hoje é pentacampeão mundial de futebol, então ele é 5 vezes campeão, né? Então, Pentecostes quer dizer justamente 50 dias. Então, é a festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. E aí tem uma associação teológica muito bonita. Se lá no Antigo Testamento o povo da primeira aliança celebrava a colheita dos frutos da terra depois da passagem do Mar Vermelho, a teologia cristã celebra o início dos frutos da ressurreição de Jesus, que é justamente o derramamento do Espírito Santo e o início da missão da igreja. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos aqui é a narrativa do Cristo ressuscitado, dizendo aos seus discípulos para não terem medo. Preparando, né? Exato, preparando os discípulos para aquele início da missão. E o Pentecostes propriamente dito está narrado na Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos reunidos em oração, juntamente com Nossa Senhora, percebem sobre si aquela imagem das línguas como de fogo, aquela narrativa toda. E Jesus vem preparando, não é, Felipe? Ele vem preparando ali nos 40 dias em que fica, sim, ele vem falando do Espírito. E antes mesmo, é preciso que eu vá, porque senão o Paráclito não virá, né? Eis que preciso ir para deixar-vos um defensor, né? A síntese da mensagem escatológica de Jesus, ou seja, do seu discurso de despedida, vamos dizer assim. Ele vem preparando. Ele vem preparando o coração dos discípulos para isso, né? Eis que deixo para vocês um outro defensor, aquele que falará em nome de vocês. Ele até adverte os discípulos, dizem, olha, quando vocês se sentirem ameaçados, quando vocês forem colocados diante dos tribunais por causa do meu nome, quando oprimirem e subjugarem vocês por causa da fé em mim, não fiquem tentando arrumar palavras, porque eu vos darei a palavra certa. E essa palavra certa vem justamente da inspiração desse Espírito que o Senhor derrama. E nós professamos na nossa fé o Espírito que procede do Pai e do Filho. Portanto, o Espírito Santo é justamente a comunhão de fé que nos impulsiona, que nos dá ânimo. É o Senhor que dá a vida. Nós dizemos isso no Creio. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Então, é o impulso para viver a vontade de Deus. Se a gente puder dizer de forma mais simples, né? A definição do Espírito Santo é esse ânimo, é essa força, é esse sopro de vida que Deus derrama no Pai e no Filho sobre a comunidade para que a gente possa testemunhar, para que a gente não tenha medo, para que a gente possa de fato ser as testemunhas qualificadas da ressurreição de Jesus. E é isso realmente o que acontece, né, depois do Pentecostes, né, do cenáculo. O livro dos Atos dos Apóstolos vai mostrar isso. Quer dizer, a teologia que está ali por trás, os discípulos recebem o Espírito Santo e começam a sua atividade missionária. O texto do livro dos Atos é muito bonito da gente ver lá, né? Os discípulos reunidos, as línguas como de fogo descem sobre os discípulos que estão todos reunidos em Jerusalém e pessoas de todas as nações que estão em Jerusalém passam a perceber as maravilhas de Deus na sua própria língua, ou seja, na sua própria cultura, no seu próprio jeito de vivenciar a sua vida, vai sendo manifestada a graça da ressurreição de Jesus. E é justamente por conta do impulso do Espírito. E toda a narrativa dos Atos dos Apóstolos vai mostrando isso. Então, as viagens de Paulo, a peregrinação dos discípulos, o discurso de Pedro e João na sinagoga, tudo isso vai se revelando
como inspiração do Espírito, como a confirmação da promessa de Jesus. Eis que eu vos deixarei um defensor, que vos dará palavras acertadas. E é justamente por conta disso, né, que a missão dos apóstolos acontece por primeiro e a missão da igreja subsiste até hoje. A igreja é governada pelo Espírito Santo. Né? Tem aquele hino que a gente costuma cantar, né? No dia de Pentecostes, estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Sim, claro, é um clássico. É um clássico da música litúrgica da igreja. Clássico. Numa das estrofes desse hino está dito lá, feita de homens a igreja é bendita, pois o Espírito Santo a conduz. E isso é uma verdade. Isso é a grande verdade. Nós estamos falando hoje sobre Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo. Nós convidamos você para participar do nosso programa de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado o Felipe Zangari, que é jornalista, é o diretor da Rádio Brasil, que é a rádio da nossa Arquidiocese de Campinas. Ele tem atuado muito na comunicação e falando sob o impulso desse Espírito Santo. Por isso que ele está aqui hoje. Ele também disse o seu sim a Deus e está falando sobre o Espírito Santo hoje. Eu convido a sua participação e aproveita esse intervalo que a gente vai ter agora para participar. Eu quero ressaltar o número do nosso WhatsApp, tá? 1999, vamos falar por partes, né? 996755600. Eu não decorei ainda não. 996755600, tá bom? Mas eu queria também pedir pelo WhatsApp que você coloque o seu nome e a cidade de onde você está escrevendo, tá bom? Porque senão a gente lê a mensagem, mas quem é? Da onde vem, né? O Espírito Santo não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas você a gente quer saber de onde vem, tá bom? Então, a gente convida você para participar conosco deste programa abençoado. Estamos falando sobre Pentecostes. Nesse próximo bloco, nós vamos falar do momento lá do cenáculo, daquele momento em que aconteceu Pentecostes. Você tem alguma experiência com o Espírito Santo na sua vida? Você já experimentou a força desse Espírito Santo no momento difícil da sua vida? Testemunhe aqui. É muito importante a sua palavra, o seu testemunho, porque muitas pessoas vão se edificar com esse testemunho. Então vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Brasil Cristão, que é o seu programa. Até já. Nossa Senhora da Visitação. Padre Guido Montinelli traz em seu artigo esse mês na revista Brasil Cristão uma reflexão sobre Nossa Senhora da Visitação. Não deixe de ler.